Você é profissional da saúde e pensa ser importante conhecer mais sobre a religiosidade e a espiritualidade de seus pacientes? Nunca recebeu treinamento formal sobre o tema? Não sabe como abordar em consulta essa área importante do ser humano? Seja bem-vindo ao canal do Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná. Sou Maurício Esperandil, médico cardiologista e coordenador deste grupo incrível que reúne profissionais da saúde das mais diversas áreas de todas as regiões do Brasil. O GSE é um grupo online de estudos que, de forma gratuita, reúne interessados em aprimorar seus conhecimentos técnicos sobre a abordagem da religiosidade e espiritualidade de seus pacientes. Fique aqui conosco em mais este vídeo enriquecedor. Queremos lhe ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. Dê uma força ao canal, curtindo o vídeo e compartilhando com seus amigos. Deixe nos comentários sua dúvida, crítica ou sugestão e se inscreva em nosso canal, ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. Amigas, amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná. Uma alegria estar recebendo todos os participantes. Desde já eu expresso meus agradecimentos a cada um que permanecerá conosco até o final da reunião. Para quem está chegando agora em nossas atividades, nosso grupo congrega profissionais das mais diversas áreas de saúde, com o intuito de estudar e aprimorar a abordagem da religiosidade e da espiritualidade dos nossos pacientes durante a prática clínica diária. Embora cada um traga consigo sua própria religiosidade, as nossas atividades elas são técnicas, voltadas para a abordagem das crenças e práticas dos nossos pacientes. Não deixe de assistir até o final para poder participar da discussão e da conversa com os palestrantes e também para receber os anúncios das nossas próximas reuniões. No nosso último encontro, nós abordamos o tema nutrição e religiosidade, com a nutricionista Elza Elizabeth. Se você perdeu essa oportunidade, essa ótima aula está lá no nosso canal no YouTube, GSE-PR. O assunto, nos trouxe a oportunidade de entendermos como que a religiosidade e a espiritualidade dos nossos pacientes estão mais presentes do que nós imaginamos, como nas próprias práticas alimentares. Por outro lado, hoje nós sairemos de algo tão palpável para discutirmos algo mais subjetivo. O nosso foco de agora é saber o que a ciência já conhece sobre as preces e orações, que são nada mais, nada menos que a intervenção espiritual mais utilizada por toda a humanidade. Não seria possível nos propormos a abordar a espiritualidade dos nossos pacientes sem entendermos um pouquinho desse tópico tão importante. Assim, eu gostaria de introduzir, já deixando minha profunda gratidão por colaborar conosco, Dr. Carlos Esperandil, médico geriatra, que irá abordar o tema preces pessoais. O Dr. Carlos também é médico de família, mestre em engenharia biomédica e dirige um projeto valiosíssimo na Clínica Geros aqui em Curitiba. Mas hoje nós faremos uma dobradinha. Antecedendo ao Dr. Carlos, será minha honra trazer um tópico para discussão. Eu sou Maurício Esperandil, médico cardiologista, pós-graduado em espiritualidade na prática clínica, e abordarei o tema das preces intercessórias. E não, nós não somos parentes diretos, mas o sobrenome, com muita alegria, nos faz parentes distantes. Dessa forma, com satisfação, deixo todos à vontade, faremos 2 apresentações em sequência, reservando as perguntas para o final, mas isso levará mais ou menos 60 minutos, as 2 apresentações. Por isso, anotem, por gentileza, os questionamentos durante as projeções, para lembrarmos de todas as perguntas lá no momento correto. Vamos lá para as apresentações, então. Pois bem, meu assunto será sobre preces intercessórias, e vamos abordar o que a ciência, o que a pesquisa científica já conhece sobre esse tema. Para contar um pouquinho sobre isso, nós vamos iniciar com uma história que ocorreu ali em 1870, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, que fica lá no norte do país, já fronteira com o Canadá. Nessa época, havia uma praga de gafanhotos que vinha assolando o estado desde 1873, simplesmente destruindo toda a agricultura e toda a economia do estado, de um estado que vivia basicamente de agricultura. Naquela época,
Ano após ano, entrava a primavera, os ovos eclodiam, os gafanhotos nasciam aos bilhões e, por consequência, prejudicavam, destruíam toda a lavoura, toda a plantação, e eles não tinham nada para colher, e a consequência era pobreza e fome. Quando eles fizeram o rastreio na primavera de 1877, os engenheiros entraram em pânico, porque existiam incontáveis ovas espalhadas por todos os campos. Portanto, a perspectiva é que seria a pior de todas as infestações de gafanhotos de toda essa década. Diante disso, eles já vinham recorrendo tecnicamente ao Estado, na pessoa do senhor John Pillsbury, que era o governador na época, mas o Estado não conseguia oferecer solução técnica que resolvesse o problema dos gafanhotos. Foi então que se reuniram para solicitar que o governador implementasse uma medida religiosa. Pediram que o dia 26 de abril fosse dedicado à oração e ao jejum, com motivação ao combate da praga dos gafanhotos, solicitando um milagre dos céus para que isso fosse solucionado. Então, no dia 26 de abril, todas as igrejas do estado e todas as pessoas em suas casas passaram o dia em jejum e oração. Foi decretado o dia estadual da humilhação, do jejum e da oração, e rezaram interminantemente até o anoitecer. Interessantemente, na noite do dia 26 para o dia 27 começou a chover. Mas vocês viram ali que o estado de Minnesota fica ao norte dos Estados Unidos. Por mais que fosse primavera, lá é muito frio. E em função disso, essa chuva virou neve. E não só virou neve, como nos próximos 2 dias, durante o dia 27 e durante o dia 28, essa chuva se intensificou, se transformou em tempestade, granizo e congelou o solo. E o que aconteceu? Os gafanhotos morreram. E ao que tudo indica, as preces dos moradores daquele estado de Minnesota foram atendidas. E essa história ilustra bem o que seria uma prece intercessória, que é a oração em função de outros ou de outras situações, né? Mas para discutirmos um pouco mais a fundo esse tema, nós vamos abordar um pouquinho sobre a história da religião. Por quê? Porque é interessante nós compreendermos como que a civilização, já desde muito antigamente, lida com o processo da prece. Se nós formos arredondar para menos, nosso desenvolvimento sociocultural, ele vem acelerando desde 50 mil anos atrás. Em geral, nós consideramos a história, para nós, homens modernos, algo equivalente a 2.000, 3.500 anos atrás. Só que a cultura ela já vem de muito mais tempo do que isso. O Homo sapiens, ele já vem se individualizando como gênero, como família, já há 2.800.000 anos. É muito tempo. Mas é lógico, o Homo sapiens especificamente, ele surgiu aqui há mais ou menos 200, 300 mil anos. O que parece um número pequeno comparado com a evolução do gênero Homo, mas são 200 a 300 mil anos. É muito tempo, né? E durante todo esse período, com o desenvolvimento sociocultural, os protótipos de seres humanos foram desenvolvendo uma relação com os fenômenos naturais, e uma relação que se constituía numa relação anímica, ou seja, a ideia de que os objetos da natureza, os fenômenos da natureza, possuem alma. Tanto que eles adoravam objetos relacionados àquilo que eles encontravam no seu dia a dia. Com o passar do tempo, esse processo de adoração se transformou, inclusive, num processo de interação. E foi essa interação com os fenômenos naturais, através da prática de agradecimento, de petições, de louvor, de confissão, ou mesmo de reclamações ou contestações,
que se transformou posteriormente no hábito da prece, a prece como nós conhecemos hoje. E essa relação, ela foi se transmutando de objeto de destinação. Inicialmente, como nós vimos, eram os fenômenos da natureza que, através das culturas anímicas, recebiam o poder de divindades e a eles eram dirigidos as preces. Posteriormente, foram sendo personificadas figuras humanoides que representavam esses deuses, essas deidades, nos objetos da natureza, como vegetações e animais. Em seguida, de uma forma mais subjetiva, esses deuses foram se tornando transcendentais, pertencentes a um outro reino, como os deuses egípcios, por exemplo. Até a culminância no judaísmo, que foi a primeira religião verdadeiramente monoteísta, ela migrou de uma situação em que existiam vários deuses e eles deveriam adorar só um deus maior, que era a monolatria, para uma situação posterior que era monoteísta, em que existiria só um Deus e nenhum outro Deus que competisse com ele. E isso é o que a maioria da humanidade abraça hoje em dia. No entanto, ainda existem culturas politeístas, como os hindus, o shintoísmo no Japão, as religiões tradicionais africanas, os indígenas na América, o neopaganismo, religiões tradicionais chinesas. Então, o politeísmo ainda é bastante vigente e popular no mundo. Dessa maneira, para nós focarmos na nossa atividade, como nós vimos ali atrás que existem várias modalidades de preces exercidas pelo ser humano, nós vamos tratar nessa aula sobre as preces petitórias, que são as súplicas que as pessoas dirigem aos seus objetos de crença, com a função de suplicar por alguma contemplação, né? Existem dois tipos de prece, que é o que nós estamos trabalhando aqui hoje. As preces pessoais, individuais, que o Dr. Carlos irá abordar, e as preces intercessórias. Preces intercessórias, elas poderiam ser definidas como essa forma de oração que um indivíduo, que seria conhecido como o intercessor, ele se dirige a essa divindade ou a um ser espiritual com o propósito específico de solicitar intervenções, bênçãos, proteção, cura ou orientação em favor de outra pessoa ou grupos de outras pessoas, não a si mesmo. Isso seria o conceito de prece intercessória. E isso representa justamente aquele nosso exemplo no começo da aula, sobre os gafanhotos de Minnesota. E veja, aqui eu vou fazer um parêntese para dizer muito claramente que hoje nós não estamos discutindo teologia. Nós estamos analisando o que a ciência conhece sobre o assunto prece, que é um assunto de extrema relevância para a humanidade. Então, voltando aqui para a nossa aula, o questionamento científico a respeito daquilo é o seguinte: a prece realmente funcionou? Porque realmente eles oraram durante um dia inteiro, um estado inteiro, e no final do dia aconteceu um evento climático que simplesmente destruiu toda a horda de gafanhotos, não é? Ou será que isso foi uma obra do acaso? Se eles não tivessem orado, se eles não tivessem feito as preces, não haveria aquela chuva no final do dia. Seja qual for a resposta para essas dúvidas, e na verdade nós não temos essa resposta, esse caso ele ilustra perfeitamente o que seria um caso anedótico. O que é um caso anedótico? Uma situação que não seja passível de estudo estatístico. Porque para que eu pudesse ter certeza da ocorrência do vínculo de correlação entre as preces e o desfecho no final do dia 26 de abril daquele ano, eu precisaria ter um outro estado idêntico, com as mesmas situações e condições vigentes, mas em um estado as pessoas orariam, em outro estado as pessoas não orariam. E aí sim eu poderia entender estatisticamente se o desfecho encontrado poderia ter alguma correlação com aquela intervenção implementada. Isso é estatística. E, infelizmente, aquele caso não consegue dar esse tipo de resposta para a gente. Mas a questão é o seguinte: no mundo inteiro são literalmente bilhões de pessoas orando a
todo instante. Nesse momento, existem bilhões de pessoas orando. Esse é um recurso muito utilizado. E os nossos pacientes recorrem a isso, tanto para si quanto para os outros, frequentemente. E aí nós nos perguntamos, ok, desses bilhões de pessoas, quem é atendido? Quem não é atendido? Por que que a pessoa que é atendida foi atendida ou a que não foi atendida não foi atendida? Quais são os critérios? E como que isso funcionaria? São perguntas científicas, mas de dificílima resposta. Quando nós falamos de ciência, é muito importante nós entendermos o que significa qualidade de evidência científica. As evidências científicas, elas podem se configurar numa verdadeira pirâmide de classificação da qualidade dessas evidências. Na base dessa pirâmide, caracterizando justamente a maioria dos estudos, nós temos essas informações anedóticas, como o caso de Minnesota, como os relatos individuais de caso, como as experiências pessoais e como, inclusive, as opiniões de especialistas. Não é porque alguém muito renomado deu a opinião que essa opinião dele tem mais valor, a não ser que essa opinião seja pautada em um estudo bem construído. Em seguida, nós vamos tendo várias modalidades de desenhos de estudos que vão justamente ganhando maior qualidade em termos de descobrir o que seria a verdade, de se aproximar da pesquisa do que seria a verdade buscada por esse trabalho científico. Aqui no topo, quase no topo da pirâmide, nós temos o protótipo do que é o melhor modelo, o que nós temos hoje, é o que nós conseguimos, é a conquista do ser humano em termos do que há de melhor para se pesquisar cientificamente um assunto. É perfeito? É lógico que não. Mas é sim o melhor recurso que nós temos hoje para pesquisar um assunto científico, que são os ensaios clínicos randomizados, que são justamente estudos que separam grupos ou situações em grupo controle e grupo de intervenção, que cegam esses grupos, ou seja, as pessoas não sabem o que está acontecendo, como, por exemplo, uma pessoa toma um remédio, outra pessoa toma um placebo, mas ninguém sabe o que está tomando, e compara estatisticamente esses dois grupos. E no topo da pirâmide, nós temos as revisões sistemáticas e meta-análises, que nada mais são do que fazer o apanhado de todas essas informações e fazer um trabalho estatístico em cima desse apanhado para entender qual que é o valor dessa informação estatística. Mas uma coisa muito importante, a qualidade de uma revisão sistemática e de uma meta-análise depende fundamentalmente da qualidade dos estudos incluídos nelas. Então isso é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado, né? Porque nós a priori pegamos estudos que são de meta-análise, esse estudo é muito bom. Mas se existe uma maçã podre na árvore dos estudos, apodrece todos os outros resultados, tá? Então, fazendo esse parêntese científico aqui, nós podemos voltar para o assunto das preces. Pois bem, onde que nós pesquisamos o material para trazer esse conjunto de informações para vocês hoje? Basicamente, nós temos várias bases de dados para fazer pesquisa científica. Nós temos a principal de todas, em termos de ciências da saúde, que é o PubMed, que trabalha em cima do banco de dados chamado Medline, que é das bibliotecas nacionais dos Estados Unidos. Mas nós temos também uma grande base de dados no Google Scholar e uma grande empresa de revisões sistematizadas fantásticas, sempre são trabalhos de muita qualidade, que é o Grupo Cochrane. Aqui na América do Sul, nós temos a Lilacs e a BVS. E, além disso, a Cielo e, aqui no Brasil, os periódicos da CAPES. Então, nós fizemos, na verdade, para trazer os estudos para essa apresentação, uma pesquisa em todas essas bases de dados. Mas a que forneceu o maior número de artigos foi justamente o PubMed. No PubMed, se nós fazemos uma pesquisa pelo termo em inglês Intercessory Prayer, preces intercessórias, nós obtemos esse número gigantesco de 47 estudos publicados desde o ano de 1988. Para termos de comparação,
Se vocês fizerem a mesma pesquisa com os termos religiosidade e espiritualidade em inglês, nós teremos mais de 90 mil publicações. E se vocês fizerem a pesquisa para a doença coronariana, são mais de 250 mil publicações. Então, esse é um tema absolutamente quase nada estudado. 47 artigos é muito pouco, mas é o que nós temos. Interessantemente, se vocês forem ver, foi só ali na década de 90 e 2000 que foram publicados o maior número de artigos, e depois isso foi diminuindo até não haver nenhuma publicação. Existe uma publicação que está no Google Scholar, que é de 2023, que não consta aqui no PubMed, mas as publicações sumiram depois desse final dos anos 2010, ali mais ou menos. Aqui estão os artigos que eu trouxe para esse estudo, e é óbvio que eu não vou falar de cada um deles, mas lembram que eu no grupo coloquei que a biblioteca de artigos do GSE foi atualizada, e lá vocês podem encontrar todos esses artigos sobre preces intercessórias. Nós podemos dividir, então, esses artigos encontrados em duas classes, literaturas positivas e literaturas nulas ou inconclusivas. As literaturas positivas foram aqueles estudos que demonstraram resultados favoráveis à intervenção da prece. Quando nós analisamos isso, eu trouxe 5 estudos principais para vocês. O primeiro estudo deles, que foi inclusive o primeiro estudo a ser publicado sobre prece intercessória, ali em 1988, foi um estudo que avaliou o efeito das preces intercessórias numa população de doenças em unidade coronariana, ou seja, aquela unidade semi-intensiva onde são internadas as pessoas com infarto ou insuficiência cardíaca. Pegaram 393 pacientes, foi um estudo prospectivo, ou seja, do presente para o futuro, randomizaram esses pacientes e eles não sabiam se estavam recebendo a intervenção ou fazendo parte do grupo placebo. O grupo intervenção recebia a prece, o grupo placebo não recebia a prece. E analisaram um score padronizado de severidade clínica da estadia desses pacientes na unidade coronariana. E, interessantemente, o grupo que recebeu prece intercessória apresentou um score de severidade mais baixo, estatisticamente significativo. E, inclusive, o grupo controle, ou seja, o grupo que não recebeu prece, teve mais necessidade de ventilação mecânica, ou seja, estava pior da parte respiratória, teve mais necessidade de uso de antibióticos, então pegou mais infecções, e teve mais necessidade de diuréticos, ou seja, teve mais descompensação de insuficiência cardíaca, foi pior clinicamente. Então, um estudo que claramente demonstrou aqui o benefício das preces intercessórias, e foi assim que começou esse assunto no meio científico, e esse estudo foi um pontapé inicial para que vários outros autores procurassem ter ânimo para pesquisar isso, que sempre foi um tabu no meio científico, né? Em seguida, ali no ano de 99, já no ano seguinte, também em pacientes de doença coronariana, né, de unidade coronariana, pegaram 1.013 pacientes, e os estudos da cardiologia são sempre grandes, com bastante pacientes, né, que também foram admitidos na unidade coronariana, fizeram um ensaio clínico randomizado, aquele que eu disse que era a melhor categoria de estudo clínico possível. Então, também tinha essas características, né? Era um estudo prospectivo, duplo cego, randomizado, que fazia grupo intervenção e grupo controle, ok? E o grupo intervenção recebia a prece e o grupo controle não recebia a prece. Como dito ali atrás, e nós vamos repetir isso várias vezes. Também utilizaram um score, e também esse score foi mais baixo no grupo que recebeu a prece intercessória. E houve significância estatística. E um parênteses aqui. Para quem não conhece sobre isso, o que é significância estatística? Significa a probabilidade de os resultados serem ao acaso ou verdadeiros. Então, quando nós colocamos essa sigla aqui, P menor do que 0,04, significa que a chance de o resultado encontrado ser ao acaso é menor do que 4%, tá? Então, isso que significa significância, isso que demonstra a significância estatística, ok? Em seguida, ali no ano de 2001, nós tivemos um estudo revolucionário, porque até então eles avaliaram adultos. E nós adultos somos muito influenciáveis. E investigar um assunto tão subjetivo quanto prece
sempre levanta o questionamento de quantos fatores não controlados nós estamos lidando diante da subjetividade do ser humano. E o que esses autores fizeram? Bom, então vamos estudar um tipo de público que não tem influência da subjetividade do pensamento. Então eles avaliaram qual que seria a influência das preces intercessórias sobre as taxas de sucesso de implante de embriões fertilizados in vitro. Lá em 2000, então, em 2001, eles pegaram 219 embriões e mulheres, obviamente, fizeram esse ensaio clínico randomizado, um grupo receberia prece e outro não, e viram qual que seria a taxa de sucesso entre esses grupos. E houve uma maior taxa de gravidez no grupo que recebeu prece intercessória. As mulheres que receberam, ou os embriões que receberam a prece intercessória, apresentaram uma taxa de sucesso de gravidez de 50%, comparado com o grupo que não recebeu a prece, a uma taxa de 26%. Metade do sucesso da intervenção. Então vejam que resultado interessante numa situação completamente diferente de investigar adultos. Em seguida, ali no ano de 2006, eles fizeram um outro estudo também muito interessante, porque avaliaram animais. Pegaram esse bichinho bonitinho aqui, que se chama um gálago de orelhas grandes, 22 desses animais, num ensaio clínico randomizado, também naquele mesmo sistema de intervenção e controle, e avaliaram o efeito da prece intercessória sobre a cicatrização de feridas nesses animais. E, interessantemente, o grupo de animais que recebeu a prece intercessória tinha um tamanho de ferida menor, tinha mais eritrócitos, ou seja, células vermelhas no sangue que carregam o oxigênio para os órgãos, e tinha uma menor tendência de manipular a ferida, ou seja, isso é um índice que eles medem de ansiedade nos animais. Então, também um estudo que envolvia, inclusive, não humanos, avaliando os efeitos das preces intercessórias. E, por último, o último resultado positivo, já que no ano de 2019, as preces intercessórias foram avaliadas em mulheres com câncer de mama, passando por radioterapia, com relação ao estresse espiritual, ao coping espiritual, à sua ansiedade e depressão, e inclusive um marcador objetivo. Isso é fantástico. Porque em vez de analisar um quesito subjetivo como a emoção, é analisado um dado quantificável, que é a amilase salivar. 31 mulheres foram analisadas, fizeram a utilização desse marcador de ansiedade, que era a amilase salivar, num ensaio clínico randomizado. E o grupo que foi submetido às preces intercessórias apresentou menos estresse espiritual, mas elas não sabiam se estavam recebendo prece intercessória, né? Não se tinha certeza, os dois grupos não tinham certeza. Maior taxa de coping espiritual, maior qualidade de coping espiritual, inclusive, e menor taxa de amilase salivar, que foi o dado objetivo que eles estavam procurando entender. Então, até aqui, nós vimos vários estudos fantásticos que animam bastante com relação ao efeito da prece intercessória. Mas existem resultados também negativos. Há estudos que não demonstraram resultado efetivo das preces intercessórias. E só nessa tela vocês veem que são mais estudos do que eu coloquei na tela de resultados positivos. O primeiro estudo de todos, interessantemente, eu já apresentei para vocês, que foi o estudo da influência das preces intercessórias no implante de embriões fertilizados in vitro. Por que esse estudo, que era positivo, se tornou negativo? Porque, infelizmente, esse autor, o senhor Wirth, eu não conheço ele, mas ele, pelo que eu li ali, ele era um investigador parapsicológico muito influente no meio, com várias publicações já realizadas, e alguns anos depois da publicação desse artigo, o autor foi preso por fraude científica. E, infelizmente, em razão disso,
Quando reanalisaram os resultados desse estudo, esse estudo foi retratado, ou seja, era falso. O segundo autor, o Sr. Chak, se eu não me engano, era coreano, o Wirth era inglês, se eu não me engano. Ele, inclusive, ele saiu tirou o nome do estudo, disse que nunca fez parte, desconversou, falou, não, eu nem conhecia aquele senhor. De tão envergonhado que ficou, porque, infelizmente, os dados foram manipulados. E vocês acham que isso é incomum? Não. Infelizmente, não é incomum manipulação científica. E só quem faz ciência, só quem estuda, quem trabalha com estudos, sabe o quanto os dados podem ser manipuláveis. Vocês nunca ouviram que estatística é a ciência de torturar os números até que eles confessem o que você queira? Então, muitos estudos são baseados a partir dessa própria premissa, né? Muito bem. Continuando os estudos, então aqui o artigo que fala justamente da prisão do Daniel Wirth, esse autor que teve o estudo retratado, né? Os estudos retratados. Continuando, a primeira revisão sistemática sobre o assunto foi publicada em 1998 num jornal suíço, mas que possuía foco em pesquisas em área de medicina complementar e integrativa. Ou seja, um jornal que tem tendência a querer encontrar resultados positivos para intervenções espirituais. Fizeram a primeira revisão sistemática sobre o assunto das preces intercessórias e encontraram que não houve evidências de que as preces intercessórias afetaram as pessoas com relação a, e vejam, aqui eles estão citando os achados dos estudos incluídos dentro dessa revisão sistemática. Então, morte por leucemia ou cardiopatia. Então, quando analisaram isso, não fez diferença. Redução de complicações coronarianas ou tempo de internação. Encontraram que houve, sim, menos desfechos ruins cardiológicos. Então, esse foi um resultado positivo. Só que uma revisão sistemática, ela tenta balancear os resultados, justamente para encontrar um equilíbrio entre os achados. Mas eles recomendaram, o que é sensato sempre na ciência, realizar novas pesquisas para esclarecer o assunto melhor. Em seguida, Carlos, nossa, deixa eu acelerar aqui, senão eu vou te comer o tempo ali. As preces intercessórias foram analisadas com relação à progressão de doença coronariana, também numa unidade coronariana, tá? Mas o que era interessante aqui? Não eram os pacientes que internavam, eram os pacientes que recebiam alta. Então, eles pegaram 799 pacientes, depois da alta da unidade coronariana, selecionavam esses pacientes para serem divididos no grupo de intervenção e grupo controle, e randomizavam no ensaio clínico. E eles queriam encontrar se havia diferença em termos de morte, parada cardíaca, reinternação por doença cardiovascular ou revascularização, que até a necessidade de fazer ponte safena não estende. E não encontraram diferença entre os grupos para esses desfechos. Então, aqui também as preces intercessórias não fizeram efeito cientificamente diagnosticado ou detectado, né? Em seguida, um estudo investigando preces intercessórias em crianças, que também é um foco bastante interessante para diminuir a subjetividade das investigações. 36 crianças e adolescentes que não sabiam que estavam sendo estudadas. E isso é um problema, porque é uma infração ética, não é uma infração bioética. Com ensaio clínico randomizado, que dividiram nos dois grupos de intervenção e de controle e analisaram escalas de saúde mental. Não houve diferença, mesmo elas não sabendo que estavam sendo investigadas, do grupo que recebia prece para os grupos que não recebiam, para o grupo que não recebia prece. Em seguida, um estudo muito grande, um estudo importante, um estudo de renome que foi publicado na Lancet, que é uma das principais revistas médicas do mundo, ali em 2005, analisou os efeitos de uma terapia mista, de musicoterapia, imaginoterapia e terapia de toque, e das preces intercessórias associadas a um tratamento cardíaco padrão. Foram 748 pacientes, e na verdade eram 4 grupos de estudos.
Um grupo que só recebia prece intercessória, um grupo que faria a terapia mista, um grupo que faria prece intercessória mais terapia mista, e um grupo que não faria nada, só o tratamento interventivo cardiológico padrão, que todos receberiam a propósito, né? E nenhum desses grupos sabia se estava recebendo prece ou não, ou seja, eles eram cegos para prece. Mas eles sabiam, obviamente, que estavam recebendo musicoterapia e terapia do toque, né? Esse estudo não encontrou diferença entre os grupos, entre nenhum dos grupos para os desfechos primários cardiológicos. E houve uma menor mortalidade em 6 meses para quem? Para o grupo que recebeu musicoterapia, imaginoterapia e terapia do toque. Em seguida, esse foi o maior estudo publicado até hoje. Foi publicado no American Heart Journal, ali em 2006. Incluiu 1.802 pacientes que iriam passar por revascularização, né? Ou seja, iam ser submetidos à cirurgia cardíaca para ponte safena ou ponte mamária. Era multicêntrico, ou seja, envolveu vários hospitais. Os grupos eram 3, um grupo de prece intercessória que sabia que estava recebendo, isso é muito importante. Um grupo de prece intercessória que não sabia se estaria recebendo ou não, e um grupo que não receberia prece intercessória e não sabia se estaria recebendo ou não. Justamente para nós compararmos, veja que interessante o desenho desse estudo. Se saber que se está recebendo prece tem alguma diferença, que isso era um questionamento a respeito daquela questão da subjetividade das influências do ser humano. O que eles queriam saber? Se os eventos maiores e a mortalidade, como infarto, né, parada cardíaca, mais a morte, em 30 dias eram iguais ou diferentes nesses 3 grupos. Então, interessantemente, quando comparados o grupo de prece intercessória, que não sabia se estava recebendo ou não, né, com relação ao grupo que não recebeu prece intercessória, não houve diferença, tá? Então, não saber se está recebendo prece ou não, beleza? Não sabiam. Mas um grupo recebia e o outro não. Esses grupos não apresentaram diferença estatística na análise. Agora, quando eles pegaram um grupo que sabia que estava recebendo prece, comparado ao grupo que não sabia, o que aconteceu? O desfecho foi pior para quem sabia que estava recebendo prece. Então, os autores até discutem assim, poxa, será que o fato deles saberem que estavam recebendo prece, passou pela cabeça dele que eles estavam tão ruins, a situação era tão feia, o gato estava na beirada do telhado, que eles precisaram receber prece e saber que estavam recebendo prece, e isso teve influência no desfecho clínico deles? Ninguém vai saber com relação a isso, a não ser que se faça um estudo. Mas foi esse o achado. Então, esse não só foi um estudo inconclusivo, mas um estudo negativo, que mostrou, estatisticamente falando, pessoal, mais uma vez, não é uma discussão teológica, mostrou prejuízo da prece intercessória. Esse é o resultado frio do estudo, tá? E o último estudo publicado, rapidinho aqui, foi o que jogou o balde de água fria na comunidade científica. E foi justamente aquela grande empresa de revisão sistemática que eu contei para vocês, a Cochrane, que fez uma belíssima revisão sistemática sobre o assunto e analisou que, na verdade, são poucos os resultados positivos, a maioria dos resultados são negativos e a evidência não suportava recomendação nem a favor, mas também nem contra o uso de preces intercessórias. E o que eles recomendaram a partir daí, e a recomendação de um estudo desse acaba tendo muito peso, que o dinheiro, que o tempo, que é o recurso humano de pesquisadores, deveria ser utilizado para outras pesquisas mais úteis em cuidados de saúde. Então, quando nós vemos ali naquele gráfico do PubMed que eu disse para vocês que pararam de pesquisar sobre o assunto, foi por conta dessa revisão sistemática que demonstrou que, olha, pessoal, a gente não está indo para lugar nenhum e só estamos gastando dinheiro à toa.
Então, isso que foi o balde de água fria em toda a comunidade científica que tinha interesse em pesquisar sobre prece intercessória. E qual que é a moral da história? Vocês conhecem a história de Procusto, ou Damastes, ou Polipenon? É um personagem da mitologia grega. A Ana Cláudia deve conhecer a síndrome de Procusto, né, Ana? Procusto era um ferreiro, mas também um vilão da mitologia grega. Ele está inserido nas histórias do herói Teseu, e ele gentilmente convidava as pessoas, os viajantes que estavam cansados, para repousar na sua estalagem. E ele oferecia para esses viajantes a sua própria cama. Mas a sua própria cama tinha o tamanho exato do Procusto. Quando o viajante era maior do que a cama, o Procusto tinha uma solução muito simples. Ele cortava as pernas para que o viajante coubesse na cama. E quando o viajante cabia na cama, mas ficava menor do que a cama, ele também tinha uma outra solução. Ele esticava aquele viajante até deslocar os ossos e caber na cama. E mais tarde, Teseu matou esse vilão com a sua própria cama, aplicou o próprio destino que ele dava às suas próprias vítimas. Qual que é a moral dessa história? Que o ser humano tende a encaixar o mundo de acordo com suas próprias verdades. E nós, obviamente, todos aqui em geral têm uma tendência mais espiritualizada, mais religiosa, assim como a maioria da população, e todos nós torcemos para que a prece intercessória funcione. Eu gostaria de ver esse resultado. No entanto, a verdade fria e nua e crua é que a ciência, nesse momento, tem essas respostas. Isso deve servir para nos desanimar? Não. Porque todo bom cientista trabalha com a base do que o próprio Carl Sagan disse. Existem muitas hipóteses em ciência que estão erradas. Isso é perfeitamente aceitável. Elas são a abertura para achar as que estão certas. Portanto, que sirva de estímulo a quem gosta de pesquisa para encontrar onde existe espaço dentro daqueles estudos realizados, para que novas formas de investigação surjam como verdadeiras novas ideias científicas que possam trazer uma luz a esse meio que todos nós gostaríamos de ver iluminado. Com isso eu termino, Carlos, passei muito do tempo, me perdoe, mas acho que é isso que eu teria para vocês nesse momento. Ficou fácil falar depois de você, né, cara? Você fez um storyteller aqui, você é perfeito storyteller. Teu storytelling foi muito legal. Eu já tinha visto, você tinha compartilhado a tua aula comigo antes, mas eu não tinha visto ela em movimento. Quando a gente faz as apresentações no Prezi, elas ganham essa dinâmica, ficou muito interessante. Bom, agora eu vou fazer o contraponto, né? O pessoal está triste aqui, você deixou todo mundo para baixo, falando que não adianta rezar pelos outros, né? Então agora eu vou tentar trazer um pouco de luz, se vale a pena a gente rezar por nós mesmos, né? As preces individuais. Então deixa eu compartilhar a minha tela aqui, vamos ver se dá certo. Então, gente, a mim coube a parte de preces individuais e como eu já conhecia a apresentação do Maurício quando eu comecei a fazer a minha, eu já sabia que a dele, embora ele achasse que ia passar de 30 minutos, eu sabia que ele ia falar perto de 45, 50. Eu fiz a minha um pouquinho mais curta e até porque é um pouquinho diferente em relação a você tentar estudar preces individuais e preces intercessórias. Nas preces intercessórias, como os próprios artigos e revisões que ele trouxe, são passíveis de serem estudadas. Você consegue fazer pareamento. É fácil, você reza por uma turma de um lado, você não reza por outra e compara os desfechos. Mas como é que você vai comparar pessoas que rezam, né? Eu vou comparar os que não rezam nada com os que rezam só o Pai Nosso antes de dormir, aqueles que rezam o dia inteiro. É muito difícil de você fazer algum tipo de estudo nesse sentido, mas as pessoas tentaram estudar. Então eu fui atrás da revisão de literatura para trazer isso para nós hoje. Bom, eu também fiz no Prezi, né? Eu fui provocado por ele, então eu também vim para essas coisas dessa dinâmica aqui, fui aprendendo a entrar nesse lamaçal aqui, mas deu certo, eu acho. Vou mostrar para vocês. Bom, a primeira grande pergunta que eu faço para todos, e como eu sei que nós estamos numa amostra enviesada, porque senão nós estaríamos aqui interessados no assunto,
mas eu tenho quase certeza que, se não unanimidade, muito perto de todos aqui, rezam, oram, fazem as suas preces para algum tipo de Deus ou alguma religião. Enfim, todos nós devemos ter uma certa fé. Então, é muito importante que nós tenhamos isso em mente, porque o que eu vou dizer agora tem a ver com isso. Então, as pessoas que talvez não tenham esse hábito, questionem um pouco o que vai ser dito, mas como o próprio segunda linha da nossa aula hoje, Orações e Preces, ela era pela segunda visão da ciência. Então, eu vou trazer o que nós, que tanto estudamos, temos de reverência da literatura. E a pergunta que eu fiz, pergunta norteadora, é: a prática de preces individuais pode promover benefícios significativos para a saúde? O que vocês acham? Está lançada a pergunta. Vamos atrás das respostas. Nós estamos em tempos de inteligência artificial, né? Eu sou um fã, né? Eu sempre, antes a gente ia para o Google, antes a gente ia para o Wikipédia, agora a gente vai para o ChatGPT. Chat, me conta, tem benefício eu fazer uma prece individual ou não? E o chat me disse que tem. Inclusive, ele elencou aqui algumas dos benefícios. Ele falou: olha, reduz o estresse e a ansiedade, você tem aí bem-estar geral, você pode controlar a sua ansiedade, a sua depressão, você fortalece o seu sistema imunológico, reduz a inflamação, você tem um apoio social e sentimento de comunidade, pode regular a sua pressão arterial e a frequência cardíaca, e você pode ter um controle da dor. Eu falei: uau, ChatGPT? Você tem isso no seu banco de dados, né? Eu falei: bom, não confio tanto, né? A gente sabe que o ChatGPT, de vez em quando, ele dá uma alucinada, né? Que nem disse o Maurício. Então, vale a pena a gente ir pelos próprios olhos, pelos nossos próprios meios de pesquisa. Embora eu possa dizer a vocês que talvez não estejam tão íntimos da tecnologia, da inteligência artificial, o ChatGPT agora ele tem um Scholar GPT, onde ele mesmo faz a revisão científica para você. E vale a pena vocês testarem essa ferramenta. Eu testei e ela não funciona, mas vale a pena testar, porque como o ChatGPT no começo também não funcionava, com o amadurecimento do sistema, pode se tornar um grande aliado aí no que tange poupar tempo de pesquisa. Bom, o que fiz eu? Fui para a nossa metodologia de pesquisa, o Maurício apresentou aí os grandes bancos de dados. Eu tive a oportunidade de pesquisar em duas, até porque o Cochrane ele não tinha nada mesmo para pesquisa, para preces individuais. Eu acabei indo para o PubMed e para o Google Acadêmico. E usei, como o Maurício mostrou ali no topo da pirâmide, né, fui atrás de meta-análises e revisões sistemáticas. Foram os dois termos que eu usei para fazer as pesquisas. Então eu coloquei prayer, nem coloquei como accessory ou individual, eu tentei só colocar prayer mesmo, para a gente tentar padronizar o tempo, padronizar o termo, e tentar dentro disso fazer uma leitura mais dedicada, detalhada, e pessoal, eu mesmo, né, fazer a seleção do que eu achava interessante. Então, para vocês verem ali que tivemos 36 resultados no PubMed e 16 resultados no Google Acadêmico para revisões sistemáticas, e para meta-análise, 7 resultados no PubMed e 9 resultados no Google Acadêmico. Foram poucos os artigos. Destes, eu consegui selecionar 10, tá? 10 que foram bastante interessantes e principalmente buscando respostas em relação ao que o ChatGPT tinha nos dado lá. Será realmente que temos uma evidência científica que constrói aquela visão de que ele melhora tudo aquilo? Aparentemente, sim. Então, nós temos aí, por exemplo, uma prece privada, uma prece individual, como uma intervenção para pacientes hospitalizados, né? Houve uma revisão crítica da literatura e a gente viu que, sim, a gente tem... a oração pode melhorar o bem-estar psicológico dos pacientes hospitalizados, mas, aí vem o primeiro mas, a sua eficácia depende da fé pré-existente e da natureza da oração. Você não pode pegar uma pessoa que nunca rezou e ela está internada por algum problema agudo e ela começa a rezar, talvez, muito provavelmente, os estudos até comprovam isso, ela vai ficar mais ansiosa do que mais calma. Então, é interessante sabermos que ela funciona sim para diminuir a ansiedade dos pacientes internados, hospitalizados, mas principalmente para aqueles que já têm o hábito de ter a oração e a prece como um companheiro do seu dia a dia.
a gente começar a chegar para o paciente à beira-leito e dizer assim, eu sou o senhor, começava a dar uma rezada. Talvez vai acontecer o que aconteceu naquele grupo de pessoas que falou, olha, estão rezando por mim, eu devo estar muito mal, né? Eu acho que não vai ser uma boa ideia. Então, essa é uma primeira interpretação desse primeiro artigo. Aqui também foi a eficácia das orações como intervenção para problemas de saúde mental, incluindo ansiedade, depressão e bem-estar geral. Teve uma meta-análise de 13 estudos com mais de 4.000 pacientes, então pomposo, né? Um estudo bem interessante, robusto. E os desfechos primários foram que houve realmente para as pessoas que tinham a oração, elas conseguiam ter uma redução significativa na ansiedade e na depressão e melhoravam o bem-estar geral. Então, é um indicativo de que serve realmente para isso. E ainda tinha alguns outros desfechos secundários, como a melhora em marcadores de saúde física e redução dos níveis de estresse, com o aumento do apoio social e espiritualidade. Então, realmente, o ChatGPT tinha lido, tinha revisado aí a literatura, muito provavelmente, quando ele deu aquela notícia para nós. Pulei para cá, eu tinha feito aquela seleção inicial, mas depois eu arrumei aqui a ordem, para mostrar que existe sim também uma relação positiva entre a oração e o tratamento da depressão. Então, houve uma revisão sistemática de 16 artigos relevantes entre o ano 2000 e 2013, e quem tinha o hábito de orar tinha praticamente metade, um pouco mais do que a metade de taxa de depressão em relação a quem não orava. Tem uma série de interpretações aqui, a gente não sabia o quanto a gente pode relevar isso, mas o que chamou também a atenção é que houve uma intervenção, houve um grupo onde se ensinou, né, ou se optou por ensinar a ter a prece, e houve uma diminuição nos casos de depressão desses pacientes. Então, a conclusão foi que a prática da oração teve uma redução significativa na depressão e melhorias gerais na saúde mental, incluindo a redução da ansiedade e melhor enfrentamento do estresse, sugerindo que a oração pode ser uma intervenção terapêutica complementar eficaz. A se pensar aí o quanto nós, enquanto grupo de estudos aqui de espiritualidade, teríamos que pensar nisso mesmo, né? Quanto a gente pode orientar os pacientes a fazerem esse tipo de intervenção. Aqui um estudo que fala sobre o papel da religião e espiritualidade no cuidado do câncer, né? Fez uma revisão guarda-chuva da literatura, e que foi bastante interessante também. Teve 41 artigos, incluindo 8 revisões sistemáticas, 6 meta-análises, 4 combinações de revisões e meta-análises e 23 outras revisões gerais, então também bastante robusto, e que apresentaram nos desfechos primários um impacto positivo no bem-estar espiritual e na qualidade de vida dos pacientes com câncer. E os desfechos secundários foram mais variados, com alguns estudos mostrando-se inconclusivos ou negativos, mas que sugeria um maior estudo para a gente compreender melhor o impacto disso nos pacientes em geral, embora o desfecho primário tenha sido positivo. Aqui foi uma revisão sistemática de literatura para ver o efeito da oração na saúde como um todo. Também foi bem robusto, 92 artigos, né? E ele se mostrou eficaz na redução da ansiedade e depressão, e aqui eu achei interessante que foram nas mães de crianças com câncer e nos pacientes com distúrbios psicológicos. Então, esses dois subgrupos de estudo foram positivos, melhorando o funcionamento físico e reduzindo a preocupação. Então, bastante interessante, foram desfechos positivos, e aqui talvez a gente não tenha uma prece intercessória, a gente não está alguém rezando pelo paciente e a gente tendo um desfecho no paciente, mas alguém rezando pelo paciente tendo um desfecho nele mesmo, né? Então, a mãe do paciente com câncer rezando pelo filho e se mostrando extremamente melhor, apresentando desfechos positivos em relação a isso. Como desfechos secundários, também houve uma melhoria do funcionamento físico, redução das ansiedades dos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, além dos benefícios de saúde mental e espiritual. Então, conclui-se que a oração pode ser uma intervenção positiva na ciência de saúde holística, com efeitos benéficos na redução da ansiedade e melhoria do bem-estar físico e espiritual, mas mais pesquisas de alta precisão metodológica são necessárias. E aí, eu achei muito interessante que dos 10 artigos, 2 eram do Oriente Médio, né, do Oriente, falando mais do islamismo.
E especificamente sobre essas duas orações aqui, o Tafakur e o Tahajjud, que me perdoem quem sabe falar árabe ou que conhece essas duas preces, a minha pronúncia, mas são duas orações pequenas e que quem pratica, né, quem segue, né, quem é da religião islâmica, faz com esse significado, com esses horários e com esses propósitos que estão aqui no quadro, e que são, ou é obrigatória ou não é obrigatória, as pessoas recitam, e eu gosto muito da confluência da energia e das coisas. Hoje de manhã, no projeto social que a gente toca, chamado Colaboridade, tinha uma pessoa lá que era de Sofi, e ela conhecia bastante a cultura islâmica, e ela nos disse uma coisa que eu pelo menos não sabia, que quando o pessoal que são os muçulmanos fazem as orações virados à Meca com aquele tapetinho onde eles se abaixam, né? Então a gente tem até na medicina e principalmente na cardiologia a posição de prece maometana. A gente sabe e entende que eles disseram para nós, né? Ela disse, nos ensinou que quando eles se agacham e apoiam o peito no chão, eles apoiam a cabeça no chão, na verdade, o peito fica um pouquinho para cima. A ideia é justamente baixar a consciência, baixar a cabeça num nível abaixo do seu coração. Eu achei isso de um significado assim, bastante interessante. E eles fazem essas preces muitas e muitas vezes durante o dia. Então, se nós vamos estudar, e talvez essa seja uma coisa muito interessante a respeito de estudar as preces islâmicas, porque realmente o povo reza, né? Você tem isso como um hábito da prática religiosa deles. E esses dois estudos foram justamente comparando a prece Tahajjud, onde eles investigaram o impacto da oração Tahajjud na redução do estresse. Foram revisados 6 estudos experimentais relevantes com análise estatística, e houve, sim, uma redução significativa de 55,8 para 32,2. E melhorou a saúde física, estabilizou a pressão arterial, teve um aumento na imunidade e teve um aumento no bem-estar psicológico. Ou seja, essas preces menores realizadas várias vezes, elas tiveram um desfecho positivo na saúde. E já o Tafakur, né, ele também teve uma revisão bem robusta, né, sistemática, onde foi visto o bem-estar físico, psicológico, emocional e espiritual dos pacientes com câncer, e foi eficaz na redução da dor, na diminuição da pressão arterial e na melhoria da taxa de respiração, dispneia. Demonstrou benefícios na redução do estresse e ansiedade, melhorou o bem-estar emocional e o bem-estar espiritual, proporcionando uma sensação de paz e conexão espiritual. Então, positivo também, né? A gente vê que essas duas preces específicas muçulmanas, elas podem nos ilustrar o poder da prece. E também voltando ao ChatGPT, onde ele sugere que diminui o sistema inflamatório, as provas inflamatórias, este estudo aqui examinou os marcadores fisiológicos através de uma meta-análise, e realmente ele conseguiu ver que tanto houve uma redução da pressão arterial e melhorias da saúde vascular, quanto os níveis mais baixos da PCR, da proteína C reativa, que é um termômetro de inflamação que nós médicos usamos para quando o paciente está inflamado por algum tipo de doença, seja ela inflamatória, neoplásica ou infecciosa. Então, achei bem interessante, porque indicou uma redução da inflamação sistêmica. Então, está associada. Outra achado, que a contagem de células T em pacientes HIV foi relevante, foi positiva para o grupo que tinha a prece. Então, eles concluíram que tanto a religiosidade quanto a espiritualidade estava ligada a vários benefícios fisiológicos, incluindo redução do estresse, melhora da função imune e saúde cardiovascular, talvez aqui nem tanto com a prece, né, mas ele acabou entrando que talvez o prayer estava dentro das palavras-chave. E, por fim, 2 estudos falando sobre a dor, que eu achei bem interessante. Então, as meta-análises e as revisões sistemáticas mostram, sim, que a oração privada, a oração individual, ela tem um efeito de médio a grande na redução da dor e aumento da tolerância da dor. Então, aqueles pacientes que têm o hábito de orar, eles conseguem ser mais tolerantes à dor. Bem interessante, os dois artigos falaram sobre o mesmo desfecho.
que pensei eu aqui? Como é que nós vamos ter que tentar fazer um paralelo, né? Se nós estamos falando sobre estudos que realmente comprovaram que aqueles dados, aqueles benefícios eram reais, por que isso acontece? Será que a gente tem algum efeito maior? Será que quem ora se acalma? Né? Eu acho que sim, talvez essa seja uma das grandes respostas do tema. Porque se nós formos pensar que a ansiedade, que a gente viu ali, que quem ora consegue combater bem a ansiedade e a depressão, elas estão relacionadas a piores desfechos do quê? De todas as doenças, né? Eu elenquei aqui quatro revisões sistemáticas ou meta-análises trazendo câncer, trazendo doença aterosclerótica coronariana, insuficiência cardíaca e DPOC. Em todos eles, ou ansiedade ou depressão tem relação com desfecho negativo. Então, se eu tenho a oração diminuindo a ansiedade e depressão, eu vou melhorar os desfechos das 4 maiores causas de mortalidade do mundo. Então, é bem significativo. E também fiz um paralelo sobre meditação, porque nós sabemos que muitas vezes as pessoas que oram entram num status meditativo. Você acaba se concentrando, você obviamente não faz um mindfulness, mas você faz um aspecto de você olhar para dentro de você. E aí a meditação ela também tem alguns desfechos muito interessantes comprovados por estudos, né? Eu trouxe 2, só para a gente levar uma lição aqui, os 2 mais relacionados até à minha área, que é a geriatria. Esses estudos com ressonância magnética, naquelas pessoas que fazem uma meditação mais profunda e mais frequente, comprovaram que existe sim um aumento da massa encefálica daquelas pessoas que se dedicam a fazer meditação. E isso pode se tornar uma ferramenta na geriatria para que você reverta a perda de massa cerebral, de função cognitiva, que vai acontecer com o passar do tempo em alguns de nós. Nós não sabemos quem, não sabemos quando, mas sabemos que estamos sujeitos a que isso aconteça. Então, nada melhor do que nós termos alguns tipos de ferramentas que possam nos prevenir disso. E aí a meditação é uma delas, e muito provavelmente oração e prece possa ser um meio de nós atingirmos essa meditação. Comentava com o Maurício ontem, quando nós fizemos uma prévia dessa aula, de que na pós-graduação mais recente que eu fiz, sobre medicina do exercício físico, o professor que veio dar aula para nós sobre o sistema respiratório, ele comentou uma coisa muito interessante, e o que eu estou falando para vocês aqui é uma opinião de um professor, até fui atrás dessa referência na literatura, mas não achei, então carece aí de eu trazer um estudo comprovando, mas ele foi bem inteligente, o comentário dele, que ele disse o seguinte: o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso em todas as línguas, se você conseguir fazê-la de uma maneira calma, você inspira, e a hora que você profere as palavras, você faz isso em grupos, em tempos, né, em segmentos de 5 segundos. Então você inspira, fala, Pai Nosso que estais no céu. Isso dá em média 5 segundos se você falar calmamente. Você inspira por 5 segundos e fala de novo, e vai seguindo a prece. Cada segmento desse faz com que você tenha uma inspiração e uma expiração regulares, rítmicas, e isso ajuda a acalmar. Existem trabalhos mostrando que este ritmo fisiológico respiratório faz você se acalmar. Então a oração tem mais este aspecto também em relação ao controle das provas inflamatórias, etc, etc. E por último, eu achei que eu que sou geriatra, né, nós que temos várias e várias teorias do envelhecimento, por que as células ficam mais velhas, e a gente sabe que os telômeros, que é aquela pontinha no cromossomo, elas se diminuem mesmo com o passar do tempo. E está aqui comprovado cientificamente que quando as pessoas meditam, você inverte essa perda, né? Você faz com que a gente tenha uma desaceleração dessa perda, desse encurtamento desses telômeros. Então, qual é a conclusão que chegamos, né? Além de rezarmos, orarmos, vale a pena também a gente meditar. Se pudermos fazer isso tudo meio junto, isso seria ótimo. Maurício, eu tentei ser mais breve que você, porque eu sabia que a gente ia ter esse composê, assim, deu bem certinho, eu falei em torno de 20 minutos. Agradeço enormemente o teu convite, acho que os primos Esperandil, como eu brinco, né, coloquei na nossa publicação do Instagram hoje,
tem muito aí que a gente possa produzir junto, tanto na cardiologia quanto na geriatria, quanto nos estudos de saúde e espiritualidade. Então, devolvo a palavra a você, agradeço novamente a todos que tiveram a paciência de nos ouvir e me coloco à disposição. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Isso nos ajuda a alcançar cada vez mais pessoas. Se você é médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta ou de outra profissão da saúde, desconhece como abordar a religiosidade e a espiritualidade de seus pacientes, e tem interesse em estudar o tema espiritualidade aplicada à saúde e prática clínica, acesse o link na descrição para solicitar o acesso a nosso grupo. Muito obrigado pela sua participação.